Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, irmãos, a mais um bate-papo no caminho espiritual. Que mais esse bate-papo seja proveitoso, seja repleto de sabedoria, que seja uma bênção para cada um de nós que está falando, que está recebendo, enfim, todos nós. Bom, o bate-papo de hoje vai ser basicamente sobre o amor. Na maioria das vezes, a gente entende o amor só como romance entre um casal, ou o amor entre pais e filhos, né? Entre irmãos, né? Mas eu quero ir um pouco além, falar até um pouco disso também, mas ir um pouco além disso, né? E para começar, né? Eu queria falar de uma verdade sobre o amor que eu recebi há um bom tempo, que eu demorei também bastante tempo para conseguir compreender ela de forma mínima, né? E hoje eu quero trazer essa verdade para vocês de forma um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais aprofundada e quem sabe tocar um pouquinho no coração de vocês também. Bom, a verdade que eu recebi já há um bom tempo, né? É que eu sou o amor que vos preenche. Eu sou o amor que vos preenche. A princípio, eu recebi isso sem compreender de forma alguma a profundidade e o peso dessas palavras, né? Embora sejam só palavras, né? Eu demorei bastante até para compreender minimamente essa frase, né? Porque como eu vim também, como a maioria de nós, ou 100% de nós, veio da ignorância, né? E eu não falo ignorância como uma coisa pejorativa, é a sabedoria que ainda não alcançou nosso coração, né? Então isso é a ignorância. A gente ignora aquilo, não de forma não de forma assim que é proposital, mas a gente ignora aquilo de alguma forma ou de outra, ou porque não compreende, ou porque não alcança a sabedoria para saborear aquela verdade. Então, por ignorância, eu também não compreendia essa verdade. E conhecer essa verdade foi um processo bem longo e até em algumas vezes doloroso, porque o ser humano tem o costume de confundir amor com romantismo, enfim, com, a paixão que a gente sente um pelo outro, ou com a posse, né, muitas vezes, né, pelos seus filhos, pelos seus pais, irmãos e assim por diante. Então, o amor é confundido com muitas outras coisas e nunca é compreendido de forma abrangente, de forma mais profunda, né? Primeiro que o amor, para o ser humano, o máximo de amor que ele consegue compreender é o relacionamento entre os casais, né? Isso é o máximo que ele consegue compreender, né? E eu sou o amor que vos preenche. Pelo menos para mim, foi, principalmente hoje, foi um abrir de portas majestoso. Principalmente porque o amor é incondicional. Ele não tem condições, ele não impõe condição alguma. Ele simplesmente é. Isso não quer dizer que o amor seja estúpido, seja sem sentido, não tenha o mínimo de discernimento, né? Ao contrário, o amor tem o discernimento espiritual, né? Tem a lógica espiritual, né? E uma das coisas que é difícil para quem ainda não descobriu o amor entender é que o amor
ele não tem limite, nem regras, né? Isso é difícil, porque se você parar para entender, isso vem sendo dito em todos os contos espirituais, né? De uma forma muito abrangente, sendo muito explicado, e a dificuldade de se entender o amor é gigantesca, é enorme, né? E um exemplo disso é a parábola do dia de trabalho. Esse é um exemplo perfeito do amor com que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Principalmente na humanidade de hoje, né? Que quer tudo tão instantaneamente, quer tudo tão no agora, eu quero agora, né? Como se fossem crianças fazendo birra no mercado. Não, eu quero agora, eu não aceito depois. Não tenho a paciência de esperar, não tenho a paciência de deixar fluir. Então, o ser humano tem essa dificuldade de entender. E a parábola do, do dia de trabalho é exatamente isso, né? O exemplo dessa parábola é que as pessoas foram sendo contratadas no dia de trabalho, né? Assim, no geral, né? Eu não sei contar ela tintim por tintim ali, né? Mas, no geral, as pessoas foram sendo contratadas por uma moeda de ouro ao dia, né? Ou prata, não lembro agora muito bem, né? Mas, enfim, isso, se era uma prata ou era ouro, não vai mudar muito, né? Então, cada pessoa era contratada para trabalhar por dia por uma moeda ali. E no final do dia a pessoa recebia essa moeda, né? E de repente, ali já depois de algum tempo, das pessoas trabalhando, né? Chegaram novos trabalhadores. E esses trabalhadores chegaram ali muito depois do almoço, né? Bem quase no finalzinho da tarde. E como isso ocorreu, né? Eles acreditavam, né? Por eles mesmos, que as pessoas iam receber ou moedas de bronze ou moedas de latão, sei lá, ia receber menos, né? Porque trabalharam menos. Mas o amor tem uma regra de não ter regras. Eu já disse isso um pouquinho antes, né? Não tem regra, né? O amor simplesmente é. O amor não tem imposição, não tem porquê, não tem qualificação, não tem nada que a gente humanamente possa qualificar o amor, englobar o amor, palavras, nada disso é capaz de abarcar o amor, né? E não vendo que aquelas pessoas também chegavam ao final da tarde, né, do seu trabalho, aí cada uma delas foi recebido uma moeda de ouro. E ali naquele momento as pessoas que já estavam trabalhando o dia todo se revoltaram, né, achando que por merecimento elas mereciam mais, porque trabalharam mais. Logicamente, para o ser humano isso faz até sentido, mas para o amor não faz sentido, né? Não faz sentido algum para o amor, porque o amor não tem condição. Lembrando disso mais uma vez. E receberam. E aí foram conversar com o chefe. E o chefe falou, não tem, todo mundo recebe igual. Independente da quantidade de trabalho, todos vão receber uma moeda de ouro. Independente se começou às 6 horas da manhã, às 7, ao meio-dia ou às 5 para 5 da tarde. Vão receber a mesma moeda de ouro. E isso é uma coisa complicada do ser humano entender. Porque isso é o máximo de amor que o ser humano pode entender, é o amor romântico entre os pares dele ali, né? Entre as pessoas mais próximas, né? E quando isso não ocorre, ou quando isso de fato não chega do jeito que ele gostaria, então ele abandona. Então, né? Então o ser humano abandona, ele sai de uma relação
porque ele não entende de fato o que é o amor. E a gente pode ver vários outros exemplos disso, né, no decorrer de todas as histórias espirituais. Quando ladrões, pessoas comuns, que não tinham nada, eram até rudes até, né, receberam o amor, receberam a graça, receberam tudo de Deus, sem a mínima cobrança, sem o mínimo, não, peraí, eu não tinha que pagar alguma coisa, né? E vem em contexto tudo que já foi falado nos outros bate-papos, né? Sobre essa questão do merecimento, do recebimento das graças, né? Que a gente acaba recebendo, mesmo, mesmo o karma nosso estando lá nas alturas, né? A gente acaba recebendo, né? Tudo isso, todas essas benesses, todo esse amor infinitamente, como todos os outros, até como Cristo, como Buda, como todos eles recebem, a gente recebe igualmente. E para a maioria das pessoas isso é incorreto, porque elas ainda estão presas na questão do merecimento, da meritocracia, e todos esses conceitos humanos que estão ainda aí vigentes na humanidade, né? Em muitas passagens, Jesus sempre procurava os menos merecedores, né? Em muitas não, em todas, né? Ele sempre procurava os menos merecedores, os que mais erravam, os que mais tropeçavam, os que mais tinham, os que mais deviam, e assim por diante, né? Essas pessoas sempre foram o foco do mestre, né? Então, e o porquê disso? Porque o merecimento não é uma questão importante, mas nesse ponto da nossa jornada espiritual. É claro que ele é importante no trabalho, ele é importante no dia a dia da humanidade, mas ele não é importante para o caminho espiritual, porque se fosse pelo merecimento, quantos de nós estaríamos aqui ainda recebendo graças? Eu acho que nenhum ser dessa humanidade teria esse merecimento de receber essas verdades com, com todo o peso que elas carregam, não teria merecimento suficiente. Porque o ser humano erra diariamente, ele tropeça diariamente, ele julga diariamente, ele condena diariamente, né? Então, humanamente, o ser humano não tem merecimento algum que possa alcançar essas graças que vêm de Deus, né? Então, o amor é um exemplo perfeito disso. O amor é um exemplo perfeito disso, né? Porque às vezes quando a gente vê as pessoas que mais erram à nossa volta são as que mais têm, né? São as que mais têm amor, as que mais têm carinho, enfim, as que mais erram. Por quê? Porque elas que mais precisam de amor. Você pode estar aí se perguntando, né? Até se condenando, sei lá, de que forma que for, por que você não recebe tanto quanto eles? Porque assim como Deus sabe que você precisa de amor, eles também precisam. Então, o amor não segue uma regra lógica humana. Ele segue a regra lógica espiritual do próprio amor. O amor não é uma coisa que vem de dentro de mim para outra pessoa. O amor é uma coisa que extravasa de dentro de mim para todos. Para todos igualmente. Um outro exemplo do amor que a gente pode até utilizar é o sol. O sol é o exemplo perfeito de amor. Por quê? Porque ele está lá. Você pode ser o maior criminoso ou o Buda aqui na Terra e ainda assim ele te iluminará.
O sol não vai te perguntar o que você fez de bem ou de mal. Ele vai te iluminar, ele vai ser luz para ti. Ele não vai perguntar se você tropeçou ou se você se reergueu. Ele vai ser luz para ti. Então, o amor é a mesma coisa. O amor é a mesma coisa. Não tem esse questionamento, esse julgamento para depois você receber o amor. Ao contrário disso, você já é todo o amor. Não à toa eu trouxe logo de início essa verdade espiritual que há muito tempo eu recebi e que tem marcado a minha vida em momentos muito importantes, né? Onde eu preciso dar passos de coragem, dar passos em direção a mais amor. E o amor tem essa questão, né? Ele não vai te julgar, ele não vai te perguntar, ele não vai te questionar. O amor é você. Você é o amor. Por isso, eu sou o amor que vos preenche. Porque Ele, Deus, o próprio ser divino, a própria luz do mundo, Deus, deusa, ou que nome que você quiser ter ou dar, já está dentro de você. Assim como já conversamos muito antes, em outros bate-papos, né? Eu sou o amor que vos preenche, porque eu sou Deus em você. Eu já estou em você, mesmo antes de Abraão e mesmo depois que esse planetinha azul se extinguir. Não resta nem poeira dele, né, na galáxia, né? Foi tudo reaproveitado para outros planetas, outros sóis. Ele ainda assim vai ser e estar com você. Porque o amor não morre, não julga, não se extingue. Sempre esteve e foi seu próprio ser. Isso é um fato, independente se você aceite isso ou não. Isso é um fato. Você é o amor. Você é a luz do mundo aqui e agora. Aceite isso ou não. E o fato de aceitar é compartilhar isso com as outras pessoas em silêncio. Na jornada onde, na maioria delas, elas não vão reconhecer esse amor. Elas não vão ter a mínima ideia de quanto elas foram beneficiadas por estar perto de você, por receber tudo isso que você está extravasando, independente de você querer ou não. Então, você vai estar entendendo que o amor é mais vasto, mais profundo e mais amplo do que você poderia imaginar. Porque não depende nem de você e do seu esforço. O amor que você achava que era humano pela pessoa amada e assim por diante, isso não é nada. Isso é só uma faísca. Isso é a menor das vertentes do amor, das facetas do amor. E como assim, se você quiser expressar. Então, como eu compreendo isso? Que eu sou o amor. Compreender isso é um pouco mais complicado porque demanda você voltar-se para si mesmo, para dentro de si mesmo, perdoar-se. E isso é a parte mais difícil do caminho espiritual. Porque perdoar as outras pessoas ao seu redor é simples, é fácil, depois de um tempo de caminhada, de jornada, se torna fácil de perdoar. Não que as pessoas não vão ter as consequências das coisas que elas fizeram. Isso é um ponto. Um ponto muito importante. Se eu quebrar o vaso, se eu te assaltar, eu vou ainda ser preso. Você pode me perdoar, mas eu vou ser preso por causa disso.
É um fato. E isso comprova que o amor, assim como tudo que é divino, como todas as facetas e características divinas do nosso ser, sempre esteve presente. A única diferença, agora que você vai, pelo menos que eu espero que você entenda, é que nunca houve barreiras entre você e o amor, a não ser aquelas que você mesmo ergueu, com as coisas que você acredita, com as condições que você impôs, porque o amor é incondicional. Ele só funciona, ele só é de fato quando ele entra, ele se expressa através da incondicionalidade, ou seja, sem condição nenhuma. A pessoa te xingou, ainda eu sou o amor por aquela pessoa. A pessoa chutou minha canela, que eu falo bastante, né, sobre isso, ainda a pessoa continua sendo o amor para mim e eu para ela. Né? Então, o amor, por mais que seja difícil de entender, né, essa questão do amor, né, ela está presente no seu ser. E a única coisa que te impede de experimentar isso são as barreiras que você mesmo construiu. Repetindo o que eu já disse. A única coisa que te separa do amor são as barreiras que você mesmo construiu. Então, agora, em vez de procurar o amor em uma pessoa, em um lugar, em um sei lá o que, qual o nome que a gente der, né? Alma gêmea, sei lá o que for, você olha para dentro. Agora é o momento de olhar para dentro. Olhe para dentro de si mesmo. Perdoe a si mesmo. Tenha compaixão consigo mesmo. Porque amar o seu próprio ser espiritual é a capacidade de amar aos outros também. A maior dificuldade do ser humano, principalmente dos caminhantes dessa jornada espiritual, é amar a si mesmo. Como Deus, Jesus, Buda, Lao Tse, Mahatma Gandhi, qualquer um, mestre, Joel Goldsmith e tantos outros nos amaram. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque amar as outras pessoas é muito fácil. Você tem um contato com elas, fica um tempo com elas. Na hora que você está estressado, você tem a opção de sair, ou de se afastar, ou de terminar, seja lá o que for. Você tem essa opção. Mas consigo mesmo, não. Consigo mesmo, não. Por isso que é tão difícil, mais difícil ainda, é amar a si mesmo. Por quê? Não tem para onde correr. Você pode se esconder desse próprio amor que você poderia se dar, que você poderia ser para si mesmo. Você pode se esconder, fingir que não existe, indiferente, mas vai estar sempre ali aquela vozinha te chamando. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Acalme seu coração e olhe para dentro. Então, essa dificuldade do ser humano em amar é o que arromba, que destrói praticamente 100% dos relacionamentos. E eu não estou falando só de relacionamentos maritais, né? Que sejam marido e mulher. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de profissionais, relacionamentos de irmãos, de pais e filhos. Isso acaba destruindo. Por quê? Você vai sobrepor a sua sombra sobre todos aqueles que estão à sua volta.
todos aqueles medos, todos aqueles fracassos que te assombram vão ser um obstáculo para que você enxergue as pessoas à sua volta como elas realmente são. Ninguém vai ser o amor da sua vida. Ninguém vai te amar, ou você não vai conseguir amar ninguém dessa forma, porque você não consegue encontrar a si mesmo, amar a si mesmo. E a sua sombra vem e atropela tudo isso. Até não muito pouco tempo atrás, eu vivenciei isso. De experimentar a minha sombra atropelando um relacionamento de amizade, de amor que eu tinha e praticamente quase se extinguindo, né, esse relacionamento. Porque os medos que eu tinha vieram à tona, as impaciências, tudo começou a vir à tona e atropelou. Então, agora você entende por que você não consegue encontrar alguém que você ama. Ou quando encontra, se torna impossível ficar com aquela pessoa por infinitos motivos. Por infinitos motivos. Aquela pessoa se torna inatingível para você. Mesmo que ela seja um anjo na sua vida. Ela vai se tornar inatingível por N motivos para você. Porque você não aprendeu a se amar, a se ver, a se reconhecer tão profundamente quanto deveria. Porque você já entrou no caminho do auto-amor. Já começou o processo de perdão, já começou o processo de auto-reconhecimento, mas o perdão a si mesmo, o amor a si mesmo, é a parte final. É onde você se reconhece como ser espiritual, como ser divino, como ser de luz. É nesse momento que você se reconhece. E nesse momento que você se reconhece como sendo esse ser, o seu corpo ainda pode ainda ter algumas dessas reações humanas, né? De medo, de angústia, mas o seu íntimo, sua consciência vai estar ali, alerta, te erguendo e te levantando infinitamente quantas vezes for possível, até que o seu corpo entenda que você não é o corpo. Você é o dono do corpo. Você é o responsável pelo corpo e não o corpo. Não precisa responder quimicamente ao corpo, neurologicamente ao corpo. Você é o comandante do corpo. Você é um ser espiritual. É claro que essa jornada de autorreconhecimento, ela é mais difícil, né, de se expressar do que a gente possa imaginar, porque as nuances de todos esses aprendizados vão sendo absorvidas e experimentadas durante a jornada da vida. Por que você tem essa família toda briguenta que arruma rolo, que um às vezes não gosta do outro por uma boa parte da vida? É justamente por isso. Essas pessoas estão ali porque elas precisam se amar. E é esse atrito entre elas que faz com que esse ego, esse conjunto de crenças que a gente carrega sobre o que a gente acha que é, se desgaste. Porque, não, eu acho que eu sou uma pessoa boa, que não sei o que lá, mas aí vem, pá, e eu fico irritado, e xingo, e brigo com todo mundo. Opa, mas nossa, eu não era uma pessoa tão assim iluminada que eu achava que era, né? E eu sortei os cachorros de todo mundo, né? Então a gente começa a perceber isso. Que a gente não é tão bom. Que a gente não é tão equilibrado quanto a gente achava.
Então, nossos professores estão ali, ao nosso lado, e são principalmente nossos inimigos, que vão nascer na nossa família, que vão se aproximar de nós, não porque alguém empurrou, um anjo da guarda, algum ser espiritual, não. O nosso próprio, nossa própria energia atrai essas pessoas, essas experiências para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Então, o nosso próprio ser espiritual está traindo através do campo magnético que a gente mesmo gera esse tipo de experiência. E a partir do momento que você começa a entender a experiência, ela vai cessando, vai se acalmando, vai se aprimorando até chegar a um relacionamento entre irmãos, entre marido e mulher, e alguma coisa assim, de fato equilibrado, de fato no amor, porque não tem condição. Não tem imposição. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Quando o amor, de fato, começar a brilhar no seu coração, tudo que estiver ao seu redor vai ser amor. Porque o amor traz mais amor. A confusão traz mais confusão. Então agora vocês entendem o porquê do pensamento positivo, do manter aquela auto especulação, não é especulação, né? Aquele auto, você se policia automaticamente o tempo todo para não cair nesse padrão de novo de conflito, não sei o que lá. Chega um tempo que isso não faz mais diferença. Você já consegue automaticamente identificar e soltar aquela situação, aquele comportamento, aquele julgamento que te traria mais conflito. Então você solta. Então o amor, eu espero que esse ponto de vista, essa faceta do amor, das infinitas facetas do amor, tenham se firmado no seu coração, não como uma verdade que eu disse, eu, Rafael, mas como uma verdade que você está disposto a experimentar. Que até então eu vinha falando que a verdade tem que ser experimentada. Se você só intelectualizar a verdade, você vai impressionar algumas pessoas pelo seu conhecimento. Se você experimentar a verdade no seu dia a dia, nos seus afazeres, observando os seus julgamentos, não, olha, já que o amor é incondicional, por que eu não dei uma ajuda para aquela pessoa, que seria o amor? Eu não dei esse amor para aquela pessoa. Porque a pessoa não tinha o cabelo da cor que eu gosto. Ou qualquer outro julgamento que eu tinha. Então, você começa a entender e desdobrar essa flor de lótus que é o amor, dentro do seu próprio ser. E cada pétala de sabedoria gerada pelas experiências que você mesmo vivenciar vão se transformar nesse amor perfumado que você realmente é. É como se fosse um botão. Cada experiência que você vivencia desabrocha uma pétala até a flor se abrir totalmente dentro do seu coração. Então, meus amigos e meus irmãos, eu espero ter tocado o coração de vocês, compartilhando essa vivência minha no amor. Eu espero ter compartilhado de forma entendível, que o meu coração tenha iluminado vocês e que vocês se sintam compelidos a vivenciar
cada uma dessas coisas que a gente tem batido o papo aqui, que vocês se sintam compelidos a experimentar, saborear cada uma dessas coisas que a gente tem conversado aqui. Porque, de fato, só escutar o que eu estou falando, ou até o Jesus falando, ou qualquer outro mestre, não que eu seja mestre, né, mas enfim, eu estou só compartilhando a pequena experiência que eu tenho, né? Então, se você se sentir compelido a experimentar o amor incondicional, você vai ver o quanto você queria um amor assim, numa caixinha, restrito às condições do seu ego. E que se você se permitir abrir essa caixinha de Pandora, essa caixinha de amor, eu acredito que você vai se tornar um ser iluminado de pleno amor, que vai transbordar amor para todos os lados e vai, mesmo que as pessoas nem percebam, mas elas vão receber esse amor, elas vão receber essa luz, elas vão receber essa graça. Então, eu agradeço esses momentos de compartilhar com vocês o pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu já experimentei, e espero de coração que isso toque vocês e os encaminhe para mais amor. Um beijo no coração de todos.